tudo bem? Bom, estou fazendo esse primeiro teste com essa nova modalidade de aulas, então espero que dê certo e que contribua para o acompanhamento de vocês na disciplina, tá legal? O nosso tema de hoje é o tema dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. A gente vai passar algumas aulas nesse tema, certo? Na aula de hoje, nesse conjunto de slides de hoje, é referente aos direitos fundamentais, né, à vida e à saúde de crianças e de adolescentes. Bom, tendo em vista os princípios gerais, né, do direito da criança e do adolescente, principalmente, né, os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta, não há qualquer dúvida que o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, alterou profundamente o paradigma de proteção das crianças e dos adolescentes no Brasil, né, se alinhando, né, à Convenção da ONU dos Direitos da Criança e do Adolescente. Isso quer dizer, a grosso modo, né, que crianças e adolescentes são reconhecidos como sujeitos de direito, né, pela nossa Constituição Federal, e isso vai ser reafirmado, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, parece até óbvio, né, dizer que crianças e adolescentes terão os mesmos direitos à vida e à saúde que qualquer pessoa, né, porque também são pessoas para o direito. Né? Então, são sujeitos de direito de forma integral, de maneira integral, e mais, né, do que serem reconhecidos como sujeitos de maneira integral, são sujeitos que têm prioridade em algumas ações de política social do Estado, certo? Então, isso, né, no que confere o direito à saúde, vai ser muito importante. Bom, quando a gente fala do direito à vida, a gente está falando, né, de um conjunto de dispositivos que você pode observar ali no artigo 7º do Estatuto, nos artigos 11, 12 e 14 do mesmo Estatuto, alguns dispositivos muito relevantes, né, para a gente compreender o regramento do direito à vida de crianças e adolescentes. Então, crianças e adolescentes têm direito já ao nascimento, né? Então, a criança e o adolescente tem direito à proteção, né, à vida e à saúde, mediante a efetivação das políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência, certo? Isso quer dizer, então, né, que como direito ao nascimento, a gente compreende que o próprio nascituro ele tem direito ao pré-natal, né, assim como a gestante, que é o que a gente vai ver logo em seguida. Mas o nascituro ele também vai ter direitos, né? O nascituro, a gente sabe, né, ele não é exatamente um sujeito de direito para o ordenamento jurídico brasileiro, né? Nós não reconhecemos, né, que o nascituro tem personalidade jurídica, né, mas nós reconhecemos que o nascituro tem alguns direitos, né, de personalidade que devem ser preservados. E aí é uma construção doutrinária e jurisprudencial, né? O nascituro não é sujeito, mas tem direito à vida. Isso quer dizer que tem direito a alimentos, tem direito à proteção neonatal, né, que seria o direito ao acompanhamento, né, do pré-natal, né, porque o nascituro ele tem direito a se desenvolver, né, porque o nascituro tem direito de nascer, tá? Uma questão que vale muito a pena é a gente problematizar uma possibilidade ou não de legalização do aborto. Não vamos entrar nisso agora, mas vale a anotação que países que legalizam o aborto também reconhecem o direito à vida das crianças e também dos nascituros, certo? Não existe uma contradição jurídica nesse sentido, tá? Bom, seguindo, né? Também, né, vai ser assegurado, né, o atendimento integral à saúde da criança e do adolescente por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde,
né? Por atendimento integral, a integralidade também é um princípio do Sistema Único de Saúde. Por integralidade no atendimento à saúde, você precisa entender que a saúde integral é preocupação com todas as necessidades de um indivíduo, né? Lembrando sempre que saúde, gente, não é a mera ausência de doenças. Isso está, inclusive, né, positivado na própria lei, né, federal do Sistema Único de Saúde. Saúde não é ausência de doenças. A saúde é o bem-estar completo de um ser humano e crianças e adolescentes têm direito a esse bem-estar completo, né? Então, isso também vai se relacionar com as necessidades peculiares de crianças e adolescentes com deficiência, que também devem ser acolhidos e atendidos em sua integralidade, certo? Além disso, né, os estabelecimentos de saúde, quando porventura a criança ou adolescente precisa ficar internado, o estabelecimento de saúde deve garantir a permanência de um dos pais ou responsável em tempo integral, né, junto a essa criança ou a esse adolescente, tá? É uma questão de cuidado, né? Evidente. Né? E o Sistema Único de Saúde, ele também vai ter que promover programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que atualmente afetam a população infantil, né? E campanhas de educação sanitária para os pais, para os educadores, para os professores e para as próprias crianças e adolescentes. Isso quer dizer que o Sistema Único de Saúde deve promover ações de educação em saúde dentro das escolas, né? O aparato de política social em saúde também é um aparato que deve priorizar crianças e adolescentes em virtude do princípio da prioridade absoluta. Bom, falar nos direitos da criança e do adolescente à vida e à saúde, né, implica a gente também, né, se preocupar com os direitos inerentes à genitora, porque sem a gestação não existem crianças nem adolescentes. E o Estatuto da Criança e do Adolescente é bastante sensível, né, a essa questão da maternidade, né? Ainda podemos considerar que a preocupação é tamanha que o Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza inclusive o parto anônimo, né, que é quando a gestante deseja encaminhar, né, o seu filho ao sistema de adoção. Isso é possível, a gente ainda vai ver isso melhor quando falarmos de adoção. Bom, a gestante, né, a genitora, ela tem o direito ao atendimento pré-natal e perinatal, que é o atendimento do pós-parto. Todas as gestantes, inclusive as mulheres encarceradas. E as mulheres encarceradas, gente, elas recebem uma proteção muito especial dos órgãos públicos. A atenção está voltada para elas, né? Porque as mulheres gestantes, dentro do sistema prisional, elas ficam numa situação ainda maior de vulnerabilidade, né? Eu coloquei aqui nesse slide algo que vocês precisam ter muita atenção, que é com o artigo 10 do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que determina, né, que os hospitais e outros estabelecimentos, né, de saúde, maternidades, enfim, né, que dão essa atenção à saúde de gestantes, sejam públicos ou particulares, eles são obrigados a manter o registro das atividades desenvolvidas, né, por meio dos prontuários individuais, né, pelo prazo de 18 anos, né? Isso é para garantir, de fato, para garantir que as crianças, né, tenham direito às informações a respeito de si mesmas, né, desde o momento do nascimento, né? Nós, indivíduos, nós temos direito a acessar as nossas informações de saúde nos prontuários médicos, desde quando a gente é criança, né, e foi atendido por algum estabelecimento de saúde, né? Também esses estabelecimentos são obrigados a identificar o recém-nascido mediante o registro da sua impressão plantar e digital, né? E da impressão digital da mãe, né? Então, enfim, isso é uma questão, né, para proteção da identificação do recém-nascido, né? Para a gente evitar ao máximo casos de novela, né, de troca de bebês e tudo mais, para garantir de fato essa segurança no atendimento, né? Também devem proceder o exame visando o diagnóstico e terapêutica de anormalidades, né,
no metabolismo do recém-nascido, como também prestar orientação aos pais. Então, o famoso teste do pezinho é um teste fundamental, né, e obrigatório em qualquer estabelecimento de saúde, seja público ou privado, né, para identificação precoce de possíveis síndromes e de possíveis problemas de saúde daquele indivíduo, né? Então, a saúde, ela age sempre, né, um dos seus princípios basilares é a prevenção, né, nos cuidados de saúde, e isso desde o momento do recém-nascido, até mesmo no próprio momento do pré-natal, né? Esses estabelecimentos, né, também devem fornecer declaração de nascimento, né, e nessa declaração devem constar necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato, né, manter alojamento conjunto, possibilitando, né, ao recém-nascido neonato a permanência junto à mãe. Então, isso é a modalidade ideal e legal, né, que o recém-nascido neonato permaneça no mesmo quarto que sua mãe, a não ser que alguma condição específica em saúde impeça que isso ocorra, né? Precisa ir para uma UTI neonatal, enfim, mas aí são as condições de saúde próprias. Do contrário, se não tem uma necessidade específica, esse recém-nascido deve ficar no mesmo quarto que a mãe. E também esses estabelecimentos de saúde devem acompanhar a prática do processo de amamentação, né, a fim de ensinar, né, a prática da amamentação, né, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente. O direito à amamentação também é um direito das mulheres presas, né? Em relação às mulheres encarceradas, né, a gente tem um conjunto de normas internacionais conhecidas como regras de Bangkok, né, a fim de dar conta, né, dos direitos das mulheres gestantes ou que dão à luz, né, numa situação dentro do sistema prisional. É claro que em 2018 a gente tem uma novidade na legislação, né, que foi promovida, né, foi provocada, na verdade, por uma série de atuações da Defensoria Pública com habeas corpus coletivo, né? Mas antes, primeiro, vieram as regras de Bangkok, que são um conjunto de regras das Nações Unidas para as mulheres presas, né, em situação de maternidade, né? Então, para essas regras, a grosso modo, né, essas mulheres presas, elas devem permanecer na medida do possível em penitenciárias próximas aos seus familiares ou local de reabilitação social, né, considerando as suas responsabilidades maternas, né, assim como a sua preferência pessoal e a disponibilidade de programas e serviços apropriados, né? Além disso, as mulheres grávidas ou lactantes, né, que estejam amamentando, deverão receber orientação direta, né, e de saúde dentro de um programa a ser traçado e supervisionado por um profissional de saúde qualificado, né? Também deverá ser fornecida gratuitamente alimentação adequada e pontual, né, para gestante, para bebês, para crianças e lactantes, em um ambiente saudável e com a possibilidade para exercícios físicos regulares, né? Bom, então, as mulheres presas, a gente tem uma questão específica. A Lei 13.769, né, a Lei Brasileira, a Lei Federal de 2018, estabeleceu, né, que para os casos de prisão preventiva, né, imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, essa prisão preventiva deve ser substituída por prisão domiciliar, desde que o crime cometido não tenha sido com violência ou com grave ameaça à pessoa e que desde que não tenha cometido crime contra o seu próprio filho ou dependente. Só que essa previsão, gente, é uma previsão somente para as mulheres em prisão preventiva, certo? As mulheres que não estão, né, numa situação de prisão preventiva já foram condenadas, mesmo assim elas têm o direito a amamentar o seu filho. Então, durante o período de amamentação, né, deve ser disponibilizado um local adequado, né, para amamentação, certo? Ainda com a vigência dessa lei de 2018, a gente ainda tem muitos problemas para sua efetivação.
Então, eu deixei aqui indicado, né, indicado uma reportagem do El País, né, uma reportagem de 2019, eu acho, ou de 2018 mesmo, já na vigência dessa lei atual, né, relatando alguns problemas, muitos problemas, de efetivação dessa lei, e vale a pena a leitura.